bom que nós estamos aqui juntos neste momento. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que faz parte do Espaço de Vida, da igreja, da comunidade presbiteriana Espaço de Vida na cidade de Jaguariúna, ou no campo de Amparo, ou que tem feito parte desse campo online, você também é muito bem-vindo para nós juntos aqui encontrarmos, adorarmos ao Senhor e refletirmos sobre a sua palavra. Que bom que nós podemos nos reunir dessa forma, talvez não de forma presencial, mas de forma pessoal, onde nós estamos aqui juntos para falar sobre o nome do Senhor. E eu queria convidar para você neste momento para nós orarmos, que você pudesse parar um pouco tudo que está à sua volta, desligar um pouco as coisas, para que nesse momento a sua mente estivesse focada neste encontro, nesta hora. E muito importante, o nosso coração está voltado totalmente ao que nós vamos estar refletindo nessa hora. Por isso eu queria te convidar a orar junto comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado por esse momento aqui. Eu quero te agradecer pelo privilégio e o prazer que o Senhor nos dá, ó Pai. Apesar, Senhor, de não podermos nos reunir presencialmente, apesar de a gente estar limitado de espaço, nós temos essa ilimitação de podermos nos reunir de longe, de distâncias que a gente nem imagina. Pessoas que talvez estejam em outros países estão ouvindo, estão orando junto conosco nesta hora. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E, ó Pai, o que a gente coloca neste momento é as nossas vidas em Tuas mãos, nosso coração diante do Senhor, que a nossa mente se desligue de tudo ao nosso redor, de tudo que possa atrapalhar a reflexão da Sua palavra, tudo que possa atrapalhar ou impedir a adoração ao Senhor, que nesse momento os nossos corações, a nossa vida possa estar voltada à Sua palavra, a este momento, a este encontro. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja alguns instantes, minutos, uma hora, mas algo especial na vida dessa pessoa que me ouve neste momento. Que seja algo especial em nossas vidas e que possamos sair deste momento, deste encontro, diferentes da forma que chegamos até aqui. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós cremos que o Seu brilho celeste, o brilho da Sua luz está em nós. E é isso que nós oramos, cremos, pelo Seu nome, ó Pai. Amém. E é isso que nós vamos cantar. Brilho celeste que enche a nossa alma. Vamos juntos. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Luz bendita me vai guiando
mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo gozo da salvação. Yeah, yeah. Cristo é pecado já não me prende.
texto com você da palavra de Deus, Lamentações. Nós temos lido há algumas semanas textos que revelam, que mostram sentimentos de lamentação, de momentos difíceis em que o povo do Senhor se encontrava. E um desses textos, um desses livros, é o livro de Lamentações. A cidade de Jerusalém está passando um momento difícil ali, e o profeta ora em nome da cidade. E o profeta diz o seguinte em nome da cidade, Lamentações 1, versículo 20. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada todos consome. Dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu, que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com que eles, o que fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Essa é a oração do profeta em nome da cidade. Parece muito com a oração que nós fazemos em nome do nosso país, em nome da nossa cidade, em nome desse momento difícil que passamos em relação ao coronavírus, a essa pandemia. Eu queria orar com você nessa hora. E que a gente possa colocar todo o nosso anseio diante do Senhor. Vamos interceder juntos por isso. Senhor Jesus, nós entramos com o nosso coração, ó Pai, nessa oração como a desse profeta, orando em nome da cidade, orando em nome do nosso país, orando em nome das pessoas que passam uma situação difícil, ó Pai, como em relação ao coronavírus. Senhor, não tem sido fácil esses dias, a insegurança tem tomado conta do nosso coração, porque mesmo com essa volta aos nossos trabalhos, um pouco da normalidade, ainda assim voltamos com medo, ainda assim é estranho olhar todos de máscara, há tantas medidas a serem tomadas, há tantos cuidados, e isso tudo toma conta do nosso coração de uma forma que vai nos sufocando, e sem perceber nós ficamos mais angustiados do que já estávamos. Outros ainda sem sair de casa por fazer parte de um grupo de risco, por fazer parte, por ter medo, enfim. Deus, há uma situação difícil e nós oramos em nome do nosso país. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos consola. Que a sua paz enche o nosso coração, ó Deus, e em nome de Jesus toma conta dos nossos governantes, dos nossos líderes, daqueles que estão à frente da nossa nação, da nossa cidade. Sabemos, ó Pai, que é um momento difícil de tomar decisão, mas, ó Deus, quantas discussões inúteis, quantas coisas que vêm à tona que não é necessário neste momento, quanta corrupção aparecendo, ó Pai, diante de um momento difícil. Nos ajuda, ó Deus, diante desses governantes e dê sabedoria, toca no coração, quebranta esses corações duros, para que eles busquem no Senhor a solução. E que a sua paz, ó Deus, enche o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a passar por esse momento turbulento. Consola, Pai, o nosso ser, o nosso espírito, que possamos descansar no Teu amor, que possamos descansar na Tua paz, que a Sua doce paz encha o nosso coração, que essa luz, ó Pai, esse brilho celeste possa tomar conta do nosso coração de uma forma que a tristeza caia por terra e possamos ser tomados da Tua alegria, um pouco de alegria, um pouco de bem-estar. Há dias que levantamos tristes, ó Deus, porque somos seres humanos. Mas nós cremos que a sua paz pode encher o nosso coração e nos consolar nesses dias difíceis. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue sustentando as nossas vidas. Não deixe faltar nada. Não deixe faltar o amor em casa. Não deixe o lar se desfazer e destruir. Nos ajude, ó Deus, a manter os nossos lares erguidos, os nossos trabalhos, aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Em nome de Jesus que nós oramos.
tenho certeza que na sua história, na sua jornada de vida, você já viveu momentos, situações, circunstâncias onde você pensou que a sua vida tinha chegado ao fim. Há momentos onde não havia esperança de um recomeço, de uma nova história para você, para sua família. E é interessante que a sabedoria bíblica nos fala a respeito de inúmeras histórias semelhantes. Histórias onde o fim, a desgraça, as frustrações aparentavam imperar e tomar conta das situações, mas que, de repente, Deus age sobrenaturalmente, poderosamente, na direção de um início, de um novo começo, de um novo tempo. No fim, quando a gente acha que chegou o fim, o início de uma nova história, de uma nova jornada. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de uma reflexão que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E o tema dessa reflexão é o amor não vê limites. O amor não vê limites. Eu gostaria de convidar você a olhar comigo para o texto que diz o seguinte: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? Quando a gente olha para o contexto da vida de Jesus, Jesus ele chega anunciando o reino de Deus. Ele chega dizendo que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, os valores do reino estão presentes. E quando a gente olha para a vida desse mestre, desse especialista da lei, que chega até Jesus, ele faz uma pergunta que parece ser um pouco incoerente, porque ele é um especialista da lei, ele é alguém que entende muito a respeito da lei, e quando a palavra de Deus fala lei, ela se refere especialmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e ele chega para Jesus e ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Por trás dessa pergunta, existe um questionamento no coração deste especialista, desse doutor da lei: o que faço para não ver a minha vida escorrendo pelo vão dos dedos? O que eu faço para que a minha vida tenha sentido? O que eu faço para herdar esse reino que você vem anunciando por aí? E Jesus, ele responde para esse mestre, para esse sábio, para esse especialista da lei: você não é especialista? Você não é um doutor da lei? O que a lei diz? E o texto continua: o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus diz para o doutor da lei: está correto, faça isso e você viverá. É interessante que o contexto dessa citação do especialista da lei é lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, mas o primeiro versículo de Êxodo 20, aliás, o segundo versículo vai dizer: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. O contexto de onde o homem está tirando essa expressão, essa frase: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, não é um contexto de conquistar o amor de Deus, mas é porque nós fomos conquistados pelo amor de Deus, é que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. O especialista conhece a lei. Ele não tem problema em conhecer a lei. E Jesus diz para ele: então, já que você conhece, então faça isso e você viverá. O contrário é verdadeiro. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos os mandamentos do Senhor, quando nós conhecemos os caminhos de Jesus, e nós não fazemos o que os mandamentos, a palavra, a sabedoria bíblica nos orienta a fazer, a gente não vive, a gente experimenta morte. O que Jesus está falando para esse homem é uma coisa muito séria, muito profunda. Quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente obedece, a gente encontra de fato
vida. Eu não sei como você se encontra hoje, enquanto você assiste essa mensagem, como está o seu coração, a sua mente, diante desses momentos que a gente vem vivendo, sua família, sua questão profissional, ambiente de trabalho. O que eu sei é que se você conhece muito, ou um pouquinho, da sabedoria bíblica, a partir do momento que você põe em prática o muito ou o pouquinho que você conhece, você pode experimentar, de fato, vida plena, vida com abundância. Mas é interessante que esse homem, ele não se dá por contente com a resposta de Jesus, de que ele põe em prática então o que ele acabou de dizer e viva de fato, e querendo justificar as suas ações, Lucas conta pra gente, ele pergunta a Jesus, ok, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É interessante porque existe uma incongruência, uma anomalia aqui, porque como que esse homem, especialista da lei, que conhece os mandamentos mais importantes que Jesus, em outros momentos nos evangelhos, Jesus resume a lei nesses 2 primeiros versículos, e esse homem, ele sabe disso, mas ele não sabe que o segundo mandamento, ele depende do primeiro, e que quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele demonstra que ele não conhece o primeiro mandamento, e que ele não vive o primeiro mandamento, e que ele não consegue amar a Deus com toda a sua força, com todos os seus pensamentos, com toda a sua energia, ele não consegue. Quando a gente olha para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, João diz o seguinte: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Esse homem, ele jamais poderia de fato amar a Deus, porque na verdade ele nem ao menos sabia quem era o seu próximo. E a pergunta dele também tem uma perspectiva interessante, equivocada, porque ele pergunta, quem é o meu próximo? Mas a gente vai ver a partir desse texto que não sou eu quem digo que é o meu próximo. É o meu próximo que, precisando de algum tipo de auxílio, de ajuda, de um abraço, de presença, é que diz quem é o próximo dele. Não sou eu que escolho o meu próximo. São as circunstâncias de necessidade do meu próximo que mostram a ele quem de fato está disposto a ajudar, a amar e se entregar por ele. Esse homem, ele demonstra ter um comportamento de escolher as pessoas com quem ele se relaciona. E, gente, sejamos sinceros, hoje, a gente não faz a mesma coisa? A gente não escolhe a dedo os nossos amigos, as pessoas que vão frequentar a nossa casa, com quem a gente vai sair comer, com quem a gente vai ter momentos de lazer juntos. E tudo isso não é necessariamente errado, é importante, porque eu e você, nós temos mais facilidade de nos relacionarmos com pessoas com quem nós temos mais afinidades, né? Isso é fato. No entanto, nós não devemos deixar que esses relacionamentos, a partir de afinidades, demonstrem o quão doentes estão os nossos corações, a ponto de não nos importarmos com as pessoas que precisam de ajuda. Esse homem demonstra que quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele não tem noção de quem é o próximo dele. Provavelmente, na vida dele, como especialista da lei, como uma pessoa altamente conhecedora da sabedoria bíblica do que hoje a gente chama de Antigo Testamento, de que esse homem, ele não tinha um relacionamento com as pessoas como a sabedoria bíblica quer que nós tenhamos. Antônio Vieira, mais conhecido como Padre Antônio Vieira, foi um religioso, um filósofo, escritor, e nasceu em 1608 em Portugal, veio ao Brasil, destacou-se como missionário aqui em terras brasileiras, faleceu em 1697. Ele, olhando para esse texto, ele faz uma divisão que eu gostaria de usar nessa mensagem, e ele encontra 3 grupos de pessoas, 3 tipos de pessoas nesse texto, que reagem de maneira diferente ao reino de Deus, que reagem de maneira diferente a como o amor deve ser, a um amor que
que se afasta das pessoas e que ao mínimo é apenas um discurso, é apenas uma hipocrisia, um amor que escolhe com quem se relacionar, ou de fato um amor que não vê limites, como o amor de Jesus Cristo. Primeiro, no capítulo 10, versículo 30, a gente percebe o primeiro tipo, o primeiro modelo, que é o modelo dos ladrões. Olha o que o texto diz. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Esse modelo de pessoa, esse tipo de pessoa diz o seguinte: tudo que é seu é meu. Tudo que é seu é meu, não importa como você conseguiu, eu olho para a sua vida e eu desejo tanto ter o que você tem, que eu sugo, eu tiro, eu me aproveito de você e pego tudo para mim. E não pense nisso simplesmente na forma literal, no sentido de você sair de manhã e pegar a carteira de alguém, tomar o relógio de alguém, não é disso que eu estou falando necessariamente. Tem gente que faz isso, infelizmente, mas não é disso que eu estou falando necessariamente. Eu gostaria que você pensasse num tipo de pessoa que se aproxima do outro. Lembre-se, a pergunta do especialista da lei. A primeira, como faço para herdar a vida eterna? E a segunda, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essas duas perguntas estão extremamente relacionadas. Você pode pensar, como eu faço para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Tudo isso está completamente influenciado pela maneira como você se relaciona com o Criador. E quando você se aproxima de alguém, simplesmente para se aproveitar da influência ou da amizade que não lhe custa nada, e você toma da pessoa, às vezes, o que ela tem, porque você acha que tendo aquilo você vai ser feliz. E você olha para a pessoa e diz assim: puxa, eu queria ter uma vida assim, eu queria me relacionar desse jeito com a minha esposa, com o meu esposo, eu queria tratar assim os meus filhos. E você começa a trazer para você, exatamente como os ladrões, como os bandidos fizeram, tudo que é seu é meu. Esse tipo de pessoa olha para o que a outra pessoa está passando e, mais do que indiferença, existe uma antipatia com o que os outros estão vivenciando. Hoje, atualmente, nesse momento histórico que a gente vive, você pode viver algo parecido e enxergar algo semelhante nesse contexto político do nosso país. Você é contrário a determinada ala política, e você não apenas é indiferente a essa ala, visto que você não concorda, mas você sente ódio por essa ala. E, de repente, por achar que você está certo, você passa a sentir ódio e passa a querer tirar tudo que essa ala tem, seja de característica boa, características ruins. Por que a gente faz isso? Porque é a mentalidade dos ladrões: tudo que é seu é meu, e eu quero tirar tudo que vocês têm, deixar vocês exatamente como esse homem foi deixado. Ele foi deixado sem roupa, espancado, quase morto à beira da estrada. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era reconhecida como o caminho do sangue, ou a ladeira do sangue, porque era um lugar perigoso, era um lugar complicado. E quando Jesus está contando essa história, essa parábola, os ouvintes estão atentos e eles sabem que realmente essa região é uma região complicada. E em regiões complicadas, em momentos difíceis da nossa vida, ladrões se aproximam da gente e dizem: tudo que é seu é meu. Um segundo grupo, um segundo modelo de pessoas que se aproxima, que olha para esse texto e de uma maneira diferente, a gente pode achar no versículo 31, que dizem algo diferente do primeiro grupo de pessoas, que vai dizer: o que é meu, e o que é seu, é seu. Olha o que o texto diz, versículo 31. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Mais, versículo 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Quem era
os sacerdotes, quem era o levita? Eles eram os responsáveis, profissionalmente responsáveis, pelo cuidado, pelo trabalho na casa de Deus, na sinagoga, no templo. Eles tinham a obrigação de serem o sacerdote, de se importar com as pessoas que estivessem precisando. Mas culturalmente, naquele momento histórico, isso era tão intramuros, isso era tão dentro do trabalho que eles tinham profissional em Jerusalém, que quando ele está fora dali, ele não consegue pensar, não consegue sentir compaixão, não consegue ajudar aquele homem que está terrivelmente ferido à beira da morte na estrada. Quando a gente olha para a reação do sacerdote, do levita, a gente enxerga neles a seguinte mentalidade: o que é meu, lá em Jerusalém eu sirvo, eu faço a minha parte, eu cumpro o horário, eu faço o que eu preciso fazer, o que é seu, não me misturo com você, você não se mistura comigo e a gente segue numa boa. Essa mentalidade é a mentalidade da religiosidade. A primeira mentalidade do o que é seu é meu, é de pessoas que não dão a mínima para a espiritualidade. Elas querem, o Deus delas simplesmente é o seu próprio umbigo. Agora, nesse contexto aqui da religiosidade, existe uma falsa piedade, um desejo até de agradar a Deus, mas um egoísmo tão grande, porque o que é meu, o que é seu. Nesse momento histórico que a gente vive, a gente tem visto inúmeras pessoas passando vários tipos de necessidade. Necessidade espiritual, emocional, necessidade de alimentos mesmo, de vestimenta. E a gente vê esse momento como uma oportunidade para a igreja, um privilégio de intervir na direção dessas pessoas, de intervir indo na direção e oferecendo ajuda, oferecendo cestas básicas, oferecendo roupas, oferecendo abraço, oferecendo contatos para conversas, aconselhamentos. A igreja precisa fazer isso, porque o amor, ele não vê limites. Independentemente se essas pessoas frequentam os nossos cultos públicos em momentos normais da nossa história. Independentemente se essas pessoas são semelhantes a mim, a você, se elas sentariam comigo na minha casa para tomar um café comigo, para jantar comigo na minha casa, se a gente tem muita afinidade ou pouca afinidade, independentemente disso, o amor não vê limites. E esse sacerdote e esse levita que deveriam passar e serem os primeiros a ajudar esse homem que está à beira da morte, o texto diz que ambos atravessam e passam longe desse homem. Interessante que eles poderiam dar uma desculpa legal. No livro de Levítico existia uma proibição de que os judeus não poderiam tocar os mortos. E principalmente um sacerdote ou um levita, porque como eles eram responsáveis pela parte cerimonial na casa de Deus, então eles não poderiam tocar os mortos sob pena deles serem considerados impuros. E se eles fossem considerados impuros, eles teriam que passar por um ritual de purificação que demorava um período longo e era custoso, então era melhor evitar. Então, eles poderiam alegar que passando ao lado desse homem, esse homem quase morto, eles não tocaram porque ele estava quase morto, eles achavam que ele estava morto, eles poderiam ter alegado isso. No entanto, a lei, ela tinha uma exceção, que quando fosse para salvar uma vida, quando alguém estivesse sofrendo risco de morte, um sacerdote, um levita, poderia sim tocar naquela pessoa, se houvesse a oportunidade, a chance de salvar aquele alguém. Quando a gente olha hoje para a nossa história, hoje para a igreja evangélica brasileira, a gente percebe que claramente, nós não queremos tocar em alguns assuntos, nós não queremos tocar em algumas pessoas que estão quase mortas. Por quê? Porque dá muito trabalho, vão perguntar muita coisa para a gente, vai dar muita repercussão, e a gente prefere fazer como esse sacerdote, como esse levita fizeram. A gente atravessa simplesmente do outro lado da estrada e passa longe. Essa bucha não é minha. É isso que eles fizeram. E infelizmente, muitas vezes é isso que nós como igreja fazemos. Existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa diz: o que é seu é meu,
e esfola a pessoa de quem a gente rouba ou furta as coisas. Um segundo tipo de pessoas que diz o que é meu, o que é seu, a gente não se mistura e fica tudo bem. E a igreja se enquadra exatamente aqui. Mas existe um terceiro tipo de pessoas que se relacionam com o reino de Deus, com o amor de maneira diferente, que diz que o que é meu pode ser seu. Aquilo que é meu pode ser seu. O texto no capítulo 10, versículos 33 e 34, diz o seguinte: então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. Gente, é interessante que o texto fala para a gente de um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram considerados meio judeus, judeus meia boca, não eram considerados judeus mesmo, como os outros se consideravam. Por quê? Porque historicamente o povo de Samaria, que ficava no norte de Israel, o povo de Samaria se corrompeu e fez alianças com outros povos gentios. E por causa disso, eles agregaram costumes e trouxeram para eles até falsos deuses para suas vidas, para suas histórias. Então, os samaritanos, eles eram considerados gentios, e existia uma rixa, existia um ódio entre eles e os judeus, entre os judeus e eles, que era algo incrível, inimaginável da gente entender e pensar hoje. Por exemplo, um judeu, existia uma oração que era um tanto quanto jocosa, era quase uma piada entre os judeus, que eles faziam dizendo o seguinte: obrigado, Deus, porque eu não nasci cachorro. Obrigado, Deus, porque eu não nasci mulher. E obrigado, Deus, porque eu não nasci samaritano. Por que eles faziam esse tipo de oração? Para mostrar, porque um cachorro vem antes, uma mulher que naquele contexto era considerada uma pessoa inferior aos homens, naquele contexto machista. E por último, obrigado, porque eu não nasci um samaritano, porque Deus me livre de nascer desse jeito. Existia um ódio, existia uma raiva entre eles. Existia um tratamento entre eles que era abertamente terrível. Não era segredo para ninguém. Esse homem, que não era um sacerdote, esse homem que não era o levita, que não tinha diante dele uma responsabilidade de passar ali e ajudar o homem que estava ferido. Olha o que ele faz. Ele foi até o homem, ele tratou dos seus ferimentos com óleo, vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. A gente percebe aqui na sequência de verbos, são vários verbos, um na sequência do outro, e o verbo representa ação. No Evangelho de Lucas, mais do que nos outros evangelhos, ouvir as instruções de Deus necessariamente tem que gerar ação. Necessariamente tem que gerar uma resposta do discípulo e da discípula de Jesus. Esse samaritano, que aparentemente não era um judeu que conhecia e vivia toda a realidade e exigências da lei, né, do que o Antigo Testamento previa, mesmo ele não sendo um sacerdote, mesmo ele não sendo levita, parece que o que ele sabe, o que ele ouviu, parece que ele tem uma reação mais coerente do que o sacerdote, do que o levita. É interessante que o texto conta um monte de coisa que ele fez. Ele leva o homem até a hospedaria, e na hospedaria ele não deixa o homem lá. Ele não fala: olha, agora se cuida, liga para alguém da sua família aí, manda uma mensagem para alguém e pede para alguém vir aí te ajudar, porque eu já vou cuidar da minha vida, porque tem horário para chegar em casa. Não, esse homem, ele leva o homem ferido até a hospedaria e lá ele passa a cuidar dele. E a sequência do texto dá para a gente a ideia de que ele passou a noite na hospedaria com o homem ferido. Hoje, o que é mais caro para a gente?
O que é mais caro para você? Os recursos financeiros, os bens que você possui ou o seu tempo? Ou o seu tempo? Com certeza é o nosso tempo. Hoje o bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Esse homem, ele gasta do tempo dele, ele gasta de recursos, ele gasta de material que ele tinha, óleo, vinho, faixa, para cuidar desse homem que ele não conhecia e mais. Cuidar de um homem que o odiava. Esse homem que está caído à beira da estrada, Jesus não diz de onde ele era, provavelmente era um judeu. Esse samaritano está cuidando de alguém que o odeia. Mas a gente aprende aqui que esse terceiro grupo de pessoas que diz o que é meu pode ser seu, a gente aprende que a partir desse olhar, o amor não tem limites. O amor não vê limites, o amor ele não enxerga limites. E é interessante que a gente não tem problema com isso, na profundidade do amor. Você não tem problema em dar a vida por seu filho, você não tem problema em dar a vida por seu pai, por sua mãe, até por um amigo, uma amiga que você conheceu há muitos anos atrás e que você daria a vida literalmente por essa pessoa. A gente não tem problema com a profundidade do amor, a gente tem problema com a abrangência do amor. A gente tem problema com a abrangência. Olha o que o texto diz no versículo 35. No dia seguinte, Deus deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Gente, esse homem passa a noite lá na hospedaria, ele passa a noite cuidando do homem ferido. O homem samaritano, ele fica ali, fica em cima, cuidando. E depois ele faz mais, ele vai além, o amor é abrangente, o amor ele vai além dos limites, e ele dá 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, e diz, olha, se ele cuide dele, se demorar um pouquinho, eu volto e pago para você o que exceder. Os comentaristas dizem que essas 2 moedas de prata, ou 2 denários, conseguiriam pagar aproximadamente 2 semanas de hospedagem daquele homem naquela hospedaria. Essa visão, esse olhar do samaritano de que o que é meu pode ser seu, é algo que eu e você, que a igreja do Senhor no Brasil precisa reaprender, precisa viver. Porque o amor não vê limites. O amor não vê limites. Eu queria que você pensasse comigo qual que é a sua situação neste momento. Como você se encontra como discípula de Jesus? Será que você é, entre aspas, como aqueles ladrões que se aproximam do outro simplesmente para tirar tudo que o outro tem? Sabe? Eu só procuro o fulano porque eu vou pedir oração para ele. Ele vai na minha casa, ele ora por mim, e depois que ele ora, pode ir embora, não quero mais nada dele. Eu vou atrás de ciclano, porque ciclano pode me dar carona, me levar lá não sei na onde, eu vou pedir um dinheiro emprestado, ou eu gosto de ir atrás da fulana, porque quando eu estou triste, ela vem na minha casa, a gente conversa, eu fico alegre de novo, e aí ela pode ir embora. Vocês percebem? É uma relação de consumo que a gente tem uns com os outros, que não é legal. Não é legal. Quando eu penso quem é o meu próximo, Deus não quer que eu trate você e nem que você me trate nessa relação de consumo que os ladrões tiveram com esse homem, de chegar, tirar tudo o que ele tinha e deixá-lo lá moribundo na estrada. Ou então, talvez a gente seja como o do segundo grupo. O segundo grupo que diz o que é meu, o que é seu, eu não vou exigir nada de você, mas não me venha tomar o meu tempo. Nós, como discípulas de Jesus, temos responsabilidade, nós não temos escolha. Como discípulos e discípulas de Jesus, nós não temos escolha, nós temos que ir na direção de quem precisa, assim como o samaritano fez, dizendo, o que é meu? Eu tenho pouca coisa, mas o que é meu pode ser seu. E o que é seu, em uma situação de necessidade, pode ser meu. É disso que o reino de Deus fala e nos lembra a partir dessa parábola.
assim como acontecia com os judeus, nossa maior dificuldade não diz respeito à questão da profundidade do amor, sobre até onde devemos ir e nos sacrificar por alguém. A gente consegue entender isso. A nossa dificuldade tem relação com a abrangência do amor. Com quem você tem dificuldade de se relacionar? Diga para você mesmo, com quem você tem dificuldade de se relacionar? Com quem você tem dificuldade de interagir? Com pessoas que são de uma classe social diferente da sua? Seja pessoas que sejam mais bem-sucedidas financeiramente que você, ou pessoas que sejam menos abastadas do que você? Você tem dificuldade de interagir com pessoas de classe social diferente da sua? Você tem dificuldades para interagir com pessoas que têm uma graduação, um conhecimento, cultura menos ou maior do que a sua? Você tem dificuldades de interagir, de conversar, de se relacionar com quem? Porque o amor não vê limites. Se você anda vendo limites na direção de com quem se relacionar, com quem conversar, com quem interagir, construir amizades, relacionamentos, eu quero dizer para você que você não está vivendo e agindo a partir do amor, mas a partir da religiosidade, ou pior, de uma relação de furto e de roubo. De uma relação criminosa. A relação dos bandidos é criminosa. É interessante que Jesus não dá muita atenção para eles na história, Jesus dá mais atenção para os religiosos, para o sacerdote, para o levita. Porque na maioria das vezes nós nos parecemos com eles. Porque a gente quer que o nosso culto esteja tudo certinho na igreja, que a gente vá lá uma vez por semana, de vez em quando a gente aparece na igreja, mas assim, não mexe comigo, a minha vida está tranquila que eu não vou mexer com vocês. Mas Deus chama a nossa atenção nesse momento, dizendo que o nosso amor precisa ser abrangente. O texto continua no versículo 36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Jesus agora ajusta a perspectiva da pergunta do especialista da lei. Vocês se lembram que no começo do texto ele perguntou, quem é o meu próximo? Aqui Jesus fala para ele, a questão não é quem é o seu próximo. A questão é, quem foi o próximo do homem? Era o homem que estava precisando, a circunstância estava lá. Quem foi o próximo dele? O sacerdote? O levita? Ou o miserável do samaritano, perdão? O homem responde, o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele, é óbvio. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Eu tenho certeza que quando você vê coisas ruins acontecendo, como a gente tem visto esses dias, no nosso país e no mundo, a desigualdade social aflorando, porque as pessoas passando necessidade e a gente começa a ver isso e se entristecer com isso. Mas mais do que isso, a gente tem visto no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, questões terríveis referentes a racismo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. Será que nós, igreja, nós temos coragem de pensar nisso? Será que eu e você temos coragem de colocar o dedo nessa ferida nossa e admitir que sim, nós muitas vezes agimos de forma racista, não só para quem tem uma ascendência afrodescendente, mas para outros tipos de racismo? Racismo dentro do nosso próprio país, para quem vem de outras regiões, quem nasceu em outro lugar, que tem um sotaque diferente do nosso, que são de classes sociais diferentes da que você está inserido hoje. O texto diz para a gente que quando eu encontro alguém que está à beira da morte, eu obrigatoriamente preciso intervir. Mas a religiosidade, ela cruza a estrada e passa distante. Os bandidos, os criminosos, eles tiram tudo ainda, eles se aproveitam ainda de quem está ali. A
Apenas quem entende que o que é meu pode ser seu, como esse samaritano entendeu, é que de fato podem alcançar, curar, interagir com essas pessoas e fazer o que a sabedoria bíblica nos ensina a fazer, que é o que Jesus faz com a gente. O texto não fala nada, esse samaritano não fez nada diferente do que Jesus faz comigo e faz com você. Jesus se aproxima de mim e ele me carrega no colo e ele fala: rapaz, você está arrebentado, você está quebrado, eu preciso cuidar de você. E ele me põe numa cama e ele cuida das minhas feridas, e ele enfaixa as minhas feridas, ele troca os curativos, porque com o tempo vai ficando sujo, vai ficando feio. E Jesus segue cuidando. De noite, quando a febre sobe, Jesus está presente. Jesus é esse. O bom samaritano não faz nada que Jesus não faria por mim, por você. Ou melhor, que ele fez de fato. Jesus entrou na história e ele colocou o coração dele na nossa miséria, na nossa angústia, no nosso sofrimento. Mas ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, eu e você hoje, nós podemos, capacitados pelo Espírito Santo, nós podemos viver uma vida diferente. Gente, esse momento de pandemia precisa nos acordar como seres humanos, como discípulos de Jesus, ou nós queremos continuar com essa vida mesquinha, com essa vida egoísta, olhando para dentro, assim como o sacerdote, assim como o levita aqui nesse texto. Não! Nós precisamos acordar e ir na direção das pessoas que estão caídas por aí, nas estradas, dos caminhos do sangue que a gente tem na nossa região, na nossa cidade. Existe um especialista em parábolas de Jesus, reconhecido pelos estudiosos como o maior especialista nessa área, um americano chamado Klyne Snodgrass. Atualmente ele tem 75 anos, um senhor de idade, e ele diz o seguinte a respeito, no último parágrafo do comentário dele sobre essa parábola, ele diz o seguinte: não podemos encerrar a análise desta parábola sem deixar claro que ela confronta o pecado do racismo. Os cristãos são tão culpados quanto qualquer outro grupo de permitir a existência de limites ilegítimos para este amor. Não podemos nos calar ou tolerar o pecado do racismo, seja nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, seja no Brasil. Tampouco o racismo que encontramos entre os palestinos e os israelenses. O nosso silêncio, o silêncio dos sacerdotes e do levita aqui nessa parábola, o silêncio da igreja, o meu e o seu silêncio, significaria nossa complacência. Com base nesta parábola, precisamos enfrentar o nosso próprio racismo, mas também procurar a justiça e oferecer assistência às pessoas em necessidade, independentemente do grupo ao qual elas pertençam. A gente não poderia deixar de falar disso. Eu não quero dizer, ir para um extremo e achar que toda a relação, toda a história construída em cima de uma estrutura racista e ir para um extremo. Eu quero que a gente simplesmente levante esse problema e entenda que ele existe. Ele existe nas piadinhas que às vezes a gente escuta e a gente não se levanta contra. Esse problema existe quando a gente percebe que a distribuição social no nosso país, na nossa cidade, na nossa vizinhança, ela é completamente desigual e a gente atravessa a rua e passa distante de quem está caído. Vocês percebam que o samaritano, o bom samaritano, ele não tem relação com a recuperação do homem. Não depende dele. O que ele precisava fazer é pegar aquele homem caído no chão, fazer o que ele fez referente aos cuidados, referente ao amor e à atenção que ele deu àquele homem, levar para a hospedaria, cuidar dele ali, e depois essa responsabilidade já não era desse homem. Mas é interessante que nem isso a gente faz. A gente vê as pessoas caindo, a gente enxerga que elas estão destruídas, elas estão quebradas, elas estão semi-mortas, como era o caso desse homem. E sabe o que a gente faz? A gente cruza a estrada e passa distante. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você neste momento, enquanto você assiste essa mensagem. Quero desafiar você a pensar a respeito disso. Tenho certeza que você
tem alguém que vem à sua mente, uma situação que vem à sua mente, de desigualdade, de sofrimento, por causa disso, por causa de racismo. Nesse texto, o racismo ele é interessante porque a vítima do racismo é aquele que ajuda, que é o samaritano, é ele que é odiado pelas pessoas. É ele que é menosprezado pela sociedade, mas ele cuida do judeu que o odiava. Alguns dias a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com o americano George Floyd. Tenho certeza que você acompanhou. E eu quero dizer para você que toda vez que a gente vê algo semelhante acontecendo, ainda que não seja naquela intensidade, naquela coisa terrível que aquele vídeo confronta e nos mostra, mas toda vez que você vê algo acontecendo assim, onde um ser humano, independentemente se ele é negro, se ele é asiático, se ele é baixinho, se ele é alto, se ele é gordinho, se ele é magro, se ele é rico, se ele é pobre, qualquer ser humano, homem, mulher, criança, adulto, que tenha o joelho de alguém em seu pescoço, impedindo essa pessoa de respirar, e isso não nos angustia, isso não derruba a nossa alma, isso não faz com que a gente sofra. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está terrivelmente errado com a gente. Nessa mensagem, o Espírito Santo nos relembra de que existem 3 tipos de pessoas. Os que dizem o que é seu é meu. Os que dizem o que é meu, o que é seu, a gente não se mistura. E aquelas que foram afetadas pelo reino de Deus e que dizem o que é meu pode ser seu. Para a gente refletir e praticar durante essa semana, eu quero fazer essa pergunta para você: de qual grupo você tem feito parte? Dos criminosos, que só se aproveitam dos outros? Dos religiosos, que não se importam, eles não têm antipatia, mas eles também não têm empatia alguma com os que sofrem. Eles têm apatia. Eles são apáticos, eles não se importam, eles são indiferentes. Mas que nós sejamos como o terceiro grupo de pessoas que têm empatia com os que sofrem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você pensasse nesse momento e deixasse com que Deus enchesse o seu coração de um anseio por não apenas ouvir a palavra de Deus, não apenas ser instruído pela sabedoria bíblica, mas de agir na direção do outro, de agir na direção das pessoas. Sabe por quê? Porque o amor não vê limites, o amor não vê cor, o amor não vê classe social, o amor não vê religião, o amor não vê gênero, o amor não vê nada, o amor ele não vê limites, o amor simplesmente abraça, cuida. Deus de graça, muito obrigado por sua palavra, que é verdadeira, que é viva. Obrigado, Senhor, porque ela nos confronta sobre algo terrível que acontece, Deus, em outros países, acontece no nosso país, acontece dentro da nossa casa, acontece, Deus, nos nossos grupos de amizade. E nos perdoa, Deus, porque nós simplesmente, com o passar dos anos, vamos tendo o nosso coração como que cauterizado, e a gente para de sentir a dor, a gente para, Deus, de sofrer, Deus, pelas coisas injustas que a gente vê nesse mundo, por causa do pecado, por causa de uma rebelião que afastou o ser humano, a humanidade do Senhor. E quando isso acontece, nós nos parecemos como o sacerdote, como o levita nessa parábola, que simplesmente não se importam com o sofrimento alheio. Mas, Deus, nós queremos que o Seu Espírito Santo nos capacite a sermos como esse samaritano, que mesmo numa relação de ódio que ele sofria das pessoas e que ele também tinha para com os judeus,
Mesmo assim, Deus, aquilo que ele sabia, que ele deveria praticar, ele fez. Que o Senhor nos capacite, Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo essa mensagem e que se sentem incapazes de tirar o joelho dos opressores, do pescoço dos oprimidos, que essas pessoas, Deus, sejam capacitadas pelo Seu Espírito Santo, que nos capacita a vivermos a vida do reino de Deus. Deus, que o Seu Espírito Santo nos capacite a sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que quando isso acontecer, nós possamos perceber, Deus, que o Senhor vem trazendo pessoas na nossa direção, vem trazendo gente, Deus, para ser cuidada, gente, Deus, para ser tratada, gente para receber medicamento, gente para receber abraço, e a gente quer participar disso, Senhor. Até, Deus, que a gente perceba que a casa está ficando cheia, até que a gente imagine, Deus, e consiga sonhar, Pai, com um momento onde, de fato, a desigualdade, Deus, vai diminuir, Deus, não porque a política necessariamente está indo nessa direção, mas também, principalmente, porque os seus filhos, as suas filhas se levantarão em compaixão, amor, na direção de quem precisa, Pai. Faz isso, Senhor. Transforma os nossos corações, as nossas mentes, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Desde o primeiro dia, nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio, sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar, do alto a simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar, que cada hora perdida me lembre que não é meu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino
uma nuvem pelo vento ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino vem. Que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. E que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino vem. Que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Oi, José. Oi, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Por aqui estamos todos bem. Apesar de estarmos morando em cidades diferentes, Deus nos deu a oportunidade de estarmos acompanhando as mensagens e o grupo de conexão. Esperamos ansiosos para que tudo isso passe logo. Um abraço da nossa família para vocês. Graça e paz, amada igreja, nós estamos aqui hoje para que todos saibam que nós estamos bem e esperamos que todos estejam bem e que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Que tudo isso possa terminar logo para que nós possamos nos reunir novamente, estarmos juntos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando? Porque nós estamos aqui nos cuidando também. Esperamos a volta, né, pra gente poder se abraçar, muita saudade de todos e pra gente poder tomar um cafezinho bem gostoso. Um abraço. Isso aí, pessoal, realmente estamos com saudades e esperamos superar esse momento difícil o mais rápido possível. E como Jesus disse em João 16, nesse mundo a gente teria aflições, mas que tenhamos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Amém. Alô, irmãos, grande abraço para todos. Estamos com bastante saudades, principalmente na nossa comunhão presencial na igreja. Enquanto isso não pode ocorrer, estamos orando por todos vocês. Quero ler um salmo para vocês, que é o Salmo 20, verso 7, que fala assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Então fiquem com Deus, um grande abraço. Um grande abraço para todos. No Espaço de Vida, nós temos o espaço de oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações
E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração, ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Essa semana, seja um discípulo e uma discípula de Jesus que faz daquilo que tem algo que é disponibilizado na vida dos outros. Seja algum tipo de recurso que você tem, você pode ligar para alguém. Você pode dizer, e aí, tá precisando de alguma coisa? Fiquei sabendo que as coisas estão difíceis aí. E aí, você está precisando de algum tipo de ajuda nessa mudança que você vai fazer? Estou percebendo que você está muito sozinho esses dias, a gente pode conversar? Vá na direção de alguém. E seja daqueles que não retêm, daqueles que compartilham. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, Pai poderoso, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje, para todo sempre.